Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta. Agora vamos estruturar o nosso agravo interno. A gente já viu a teoria, a parte processual dele, agora a gente vai estruturar. Bem simples, bem tranquila, tá? Algumas peças você vai ver que tem duas aulas de estrutura, aqui é uma só, porque é bem sossegado mesmo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, tá? O que eu preciso conhecer para fazer o agravo interno? O 1021, que é o dispositivo que vai trazer tudo sobre o agravo interno, e o 1003, que vai falar do prazo. Você já sabe, o prazo é de 15 dias, tá? Todo o resto está no 1021, tá? Como é que é a estrutura da peça, então? Professor, bem tranquilo. Você vai endereçar, como qualquer peça você faz o endereçamento, beleza? Tá? Além do endereçamento, você faz o quê? Questão das partes. Pulei um negocinho aqui que é importante e que muito aluno acaba esquecendo depois. Número dos autos, todo recurso que é feito dentro do próprio processo, você tem que indicar o número dos autos. Partes. Aí você narra fatos, fala de cabimento e tempestividade, razões, por que você está apresentando esse recurso, por que você acha que a decisão tem que ser modificada e vem com os pedidos, tá? Tem uma regra no código, ali no 1021, mais especificamente, parágrafo 1º, tá? Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Esse artigo nem precisaria existir, ele está tratando da dialeticidade. O que ele quer dizer aqui basicamente é o seguinte: imagine que você tem lá uma apelação, uma sentença. Aí você não gostou da sentença, você apelou da sentença. A apelação foi para o tribunal, tá? O tribunal monocraticamente negou provimento à tua apelação. Aí você vem agravo interno. Esse agravo interno, você não vai repetir a apelação, porque a apelação atacou a sentença. Então você vai fazer o quê? Você vai atacar a decisão monocrática. Então os teus fundamentos de ataque têm que ser contra essa decisão e não contra a sentença. A sentença você já apelou, porque o relator ali, ele vai dar fundamentos de por que ele está julgando monocraticamente, por que ele entende que o teu recurso não pode prosseguir. Então você tem que fazer um recurso específico para aquilo. Para a tua prova eu nem me preocupo muito com isso, porque se cair uma peça, ele vai te dar a decisão agravada. Ele não vai te dar o recurso que você fez antes. Agora quando você for advogado, cuidado com isso. Tem muito advogado que vai lá, faz uma apelação, aí é julgada monocraticamente, aí ele agrava. O que ele faz? Ele copia a apelação. Não pode, porque a apelação atacou a sentença. Agora o teu intuito é atacar outra decisão, que é essa monocrática. Beleza? Então essa é a estrutura base do teu recurso, tá? E claro, né, depois do fechamento, depois dos pedidos, você sabe que a gente tem aquele clássico fechamento, tá? Fechamento. Você vai ver nessas primeiras aulas de recurso, de peças, a gente acaba fazendo essa estrutura aqui no PowerPoint com a caneta. Depois a gente vai partir direto lá para o Word, eu vou te explicando lá. É que isso é início, você está engatinhando, começando a andar. Daqui a pouco você já está correndo, aí beleza, isso aqui não vai ser mais necessidade. Olhando para o Word você já vai conseguir identificar. Eu sempre digo, eu pensei esse curso para a gente crescendo junto na matéria, né? Para que você vá evoluindo de forma constante. Então, você não sabia nada quando você pegou a primeira aula de petição inicial, ou não lembrava de muita coisa. Aí você começa a lembrar, contestação, apelação, quando você vê você já está muito avançado. Então agora você já está num nível, você já está ficando com maior conhecimento, uma maior bagagem. Talvez você ache essa aula ainda boba. Por isso que eu já compilei ela nessa. Daqui um pouco eu não tenho mais essa aula de estrutura que eu monto aqui. Eu já trago a estrutura pronta para você e vou comentando. Beleza? Então vamos lá. Agora, dá uma olhada então na estrutura pronta, tá? Então, esse material, você sabe, isso aqui está com você no teu PDF, né? Você pode acompanhar, espero que você tenha lido antes, tá? Então, dirigida ao colegiado da qual faz parte o relator. E aqui eu trago alguns exemplos, tá? Ó, gente, se cair, eu não tenho dúvida, vai cair isso aqui, ó, tá?
Professor, você aposta a tua vida? Não, não aposto a minha vida. Mas é que nunca cai Justiça Federal. É raro, né? Nunca caiu, quase nunca caiu Justiça Federal, então é difícil. Se cair vai ser assim, como é que você endereça? Ó, enderecei ao relator, que faz parte de uma Câmara, tá? Se o enunciado me disser qual é essa Câmara aqui, ó, tá? Se ele me disser qual é essa Câmara aqui, ó, você endereça. Se ele me disser se é Câmara Cível, você coloca. Eu não coloquei porque tem lugares, por exemplo, Santa Catarina, eles falam em Câmara de Direito Comercial, Câmara de Direito do Consumidor, eles dão nomes. Aqui no Paraná é numeração mesmo, então vai depender muito do caso concreto, tá? Eu trago outras hipóteses de endereçamento, mas vejam, ó, Justiça Federal, relator, STJ, relator, STF, relator, tá? Beleza? Então é assim que você vai fazer. Pula uma linha, número dos autos, tá? 3 pontinhos se você não souber. Lembrando que onde está 3 pontinhos, você pode usar, ao invés dos 3 pontinhos, 3 letras X, sem problema nenhum. Professor, eu posso fazer os dois? Claro que não, é um só. Eu prefiro que faça 3 pontinhos, é mais rápido, tá? Aí vem com as partes, qualificaçãozinha completa, você já lembra, né? Para qualificar 319 você vai usar, 319 inciso 2º você vai usar. Então, todo recurso, toda peça que você for fazer, 319 inciso 2 é o artigo que traz a qualificação certinha. Para qualquer recurso, para qualquer inicial, vai servir, tá? Para qualquer defesa e por aí vai. O fundamento do teu artigo, o 1021, tá? Do CPC, em face da decisão monocrática proferida nos autos em epígrafe em que o agravante, né, que é você, litiga com, e aí traz o nome da parte. Conta o que aconteceu, olha o detalhe que eu dou ali, ó. Aqui você deve narrar a decisão monocrática gravada, bem como o pedido que deu origem a esta decisão. A ideia é narrar os fatos que demonstrem o erro da decisão agravada, tá? Então, você tem que focar naquilo que deu origem à decisão que você não gostou e na decisão. Não fica se preocupando muito com o que aconteceu antes. Só se o que aconteceu antes tiver relevância para o teu recurso, beleza? Abre um tópico para falar do cabimento, do agravo, e aqui eu falo novamente daquela sugestão de marcação. Eu ponho em verde, se você não marcou, faça. Ó. Pega o teu código lá no 1021, tá? Como tá aqui, puxa uma flechinha e escreve isso daqui, ó. Isso daqui, ó, da flecha até o final, é você que escreve, tá? Isso que eu coloquei agora, que eu vou colocar aqui, ó, em vermelho para você, é você que vai escrever. Eu escrevo como? Caneta, lápis, você escolhe, tá? Aí, ó, pode ser que o fundamento do cabimento esteja no parágrafo 2º do artigo 1030, quando for uma das situações em que a decisão agravada refere-se ao exame de admissibilidade, tá? Eu coloquei 1030, 1 e 3, é 1030, parágrafo 2º, tá? O senhor comeu bola aqui, parágrafo 2º, 1 e 3, tá? Mas você acha lá, pegando no 1030. Abre um tópico da tempestividade, lembrar que o prazo é de 15 dias também, e aí as reformas, as razões de reforma, tá? Lembra que eu disse, né? Você não pode repetir as razões do primeiro recurso. Você fez uma apelação e foi julgada monocraticamente. Você fez a apelação, é lá. Você atacou a sentença. Você fez um agravo do instrumento que atacou uma interlocutória e foi julgado monocraticamente. O agravo está lá. Você está atacando uma nova decisão, então você tem que atacar agora essa decisão. Tem que trazer os fundamentos para essa decisão. Por que ele está errado? Vamos imaginar que ele tenha julgado monocraticamente porque disse que a decisão que você está atacando está em conformidade com a súmula do STJ. Aí você mostra para ele que não existe essa súmula, ou que essa súmula foi revogada, ou que essa súmula não se aplica ao caso. É isso que você tem que fazer no agravo interno, tá? E aí, os pedidos. Clássico. Conhecimento do recurso, uma vez cabível e tempestivo, é meio padrão esse pedido A aqui. A intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do parágrafo 2º do 1021, a retratação, né, do relator, e no caso de retratação, a remessa dos autos para o colegiado. Esse para o fim de é sempre assim, o que você quer? Para o fim de reformar a decisão e fazer isso, tá? É isso que tem que pedir aqui, tá? E aí, o fechamento, né, termos que pede deferimento, local e data, sempre atenção com o prazo, se liga no enunciado, se o enunciado disser que tem que ser no último dia do prazo, você vai abrir lá, vai criar um calendáriozinho no teu rascunho e vai contar o prazo, tá? Tem muito aluno me perguntando assim, professor, eu assisti a aula, eu entendi, mas eu vou esquecer dessa estrutura. Eu sempre digo o seguinte,
Você leu essa estrutura antes da aula, você assistiu a aula agora, você vai ler de volta, tá? Porque o nosso roteiro é assim, PDF, videoaula, PDF, nesse caso aqui. Então você vai ler isso daqui 2 vezes. Leu uma vez, assistiu eu falando, leu de volta. Então você já está com um troço meio, não fixado, mas você tem noção. O que eu te aconselho? No final da semana, quando você for revisar, você pega essa parte aqui, o revisar é ler o PDF tudo de volta. Ler o PDF, ler o que você marcou, entender bem. E sempre leia os artigos que são citados. Eu sempre digo, estude sempre com o seu vadimécum do lado. Sempre, sempre, sempre. Citou um artigo, abre e dá uma olhada, tá? O que eu te aconselho quando você estiver lendo o PDF e chegar nessa parte aqui, ó? Você vai ter isso daqui. O que eu vou te aconselhar, tem aluno que acha que é besteira, mas ajuda muito. Você vai pegar uma folha de papel de caderno, né, com pauta, e vai copiar isso daqui. Vai copiar. Copiar essa estrutura. Por quê? Porque você vai fixar a estrutura se você copiar. Segundo, você vai treinar a tua letra. Você precisa estar com a letra boa no dia da prova. Ah, professor, no dia lá eu me garanto. Não é assim. A gente não está acostumado a escrever. Então copie isso daqui. Ah, mas eu vou perder muito tempo. Então copia pelo menos algumas peças, as mais importantes. Porque se você leu, assistiu a aula, leu de volta e copiou, junto com o código, você vai começar a entender por que essa estrutura está aqui. Essa estrutura não é uma invencionice, ela sai de dentro do código. Quando você entender essa estrutura e tiver copiado, a chance de você fixar e conseguir reproduzir quando for necessário é muito grande, é muito maior. Tá bom? Ah, professor, dá trabalho. Eu nunca disse que não dava trabalho. Eu disse que dá resultado. O resultado vai dar, tá? Dá trabalho, dá. Como tudo que dá resultado dá trabalho, né? Eu sempre digo, desconfie daquele que diz que é impossível alguma coisa e desconfie daquele que diz que é muito fácil. Não é impossível e não é fácil, tá? É difícil? É trabalhoso? É. Mas é possível? Sim, muito possível e a gente vai conseguir junto essa tua aprovação. Um grande abraço, bons estudos e até mais.